Bem-vindos ao Fórum da Internet no Brasil. Estamos começando agora no nosso workshop sobre conhecimento online como bem comum, né? Recursos educacionais abertos. Essa atividade aqui foi proposta pelo Instituto Educa Digital e reúne uma mesa, enfim, excelente de perspectivas diversas e enriquecedoras sobre esse tema, né? Antes de fazer uma breve apresentação dos painelistas e passar a palavra, eu queria informar que a gente está aqui transmitindo esse workshop ao vivo, e, inclusive, obviamente, pela internet, né? Óbvio. E, enfim, pedir aos internautas que estejam nos assistindo ou que depois vejam esse vídeo gravado, quando forem postar ou comentar, usem a hashtag FórumBR. Então, hashtag FórumBR é a hashtag do evento, né? Bom, o objetivo do workshop é, no fundo, apresentar esse mosaico de visões complementares sobre recursos educacionais abertos e educação aberta no Brasil e entender como é que a gente pode fazer para acelerar a implementação de políticas públicas nesse sentido. Tá? Bom, uma breve apresentação dos nossos painelistas, começando com a Priscila Gonçalves, do Educa Digital, proponente do evento. A Priscila é o grande nome de recursos educacionais abertos no Brasil. Tem uma atuação muito forte, tanto em formação, né, sobre o tema, construção de conhecimento por meio de publicações, e um trabalho muito intenso em parceria com o governo. Uma visão muito bacana de que, enfim, políticas públicas importam, né? Então, bom, Priscila. Débora também, do Instituto Educa Digital, aqui à minha esquerda, que também desenvolve esse trabalho, muito fortemente participando de capacitações, usando Design Thinking para promover conhecimento em ré. Então, também um nome fortíssimo sobre o tema no Brasil. Nomes de governo, nós temos aqui a Rosa Lamana, da Secretaria de Educação de São Paulo, que é a nossa relatora, e está aqui para fazer um grande wrap-up, um resumo aí de todas as contribuições dadas ao final. A Tatiane Trinca, da CAPES, da Diretoria de Educação à Distância, DED, que tem uma rica experiência, inclusive em parceria com a Educa Digital, em trabalho de educação aberta, tanto na realização de cursos e workshops, como especialmente na construção dessa publicação, que a gente vai comentar bastante aqui no nosso painel. De governo também temos ainda a Ana Furniel, da Fiocruz, que é responsável pelas ações de educação aberta na Fiocruz, uma instituição sempre pioneira, né, em práticas de difusão do conhecimento, então, participação essencial aqui. Temos o pesquisador Miguel Said, né, da UFABC, cujo doutorado, inclusive, foi no Enfoque, que é o que dá o título dessa palestra, que é uma lógica de conhecimento como bem comum, e a relação disso com os recursos educacionais abertos. O Jorge Salum, que é o chefe editorial da editora Edra, e, enfim, está conduzindo uma experiência pioneira de publicação como ré de livros com licenças abertas. E, por fim, para fazer explorar um pouco mais essa parte jurídica, essa questão das licenças, que, por vezes, parece complexa, parece um entrave, mas, na verdade, não é. Tudo pensado para ser bastante simples. Nós temos um especialista nacionalmente reconhecido, Sérgio Branco, do ITS Rio, que vai aí fazer uma avaliação, uma exploração desse tema. Então, gente, antes de passar a palavra para a Priscila, nossa primeira painelista, eu queria só recordar um ponto importante da ementa desse painel. Esse ano de 2017 é o ano da abertura, The Year of Open, bonito em inglês, né? E, assim, é um momento de celebração de conquistas passadas, como a Declaração de Paris, que se deu no ano de 2012, né? Declaração da Unesco, e a Declaração de Unesco de Qingdao, de 2015, e esse ano foi coroado com a realização do 2º Congresso Mundial de REA, sobre recursos educacionais abertos,
na Eslovênia, na cidade de Ljubljana. Então, assim, é um ano muito importante para esse tema, é um ano muito importante para a educação aberta. A Priscila esteve no 2º Congresso Mundial representando o Brasil. Então, enfim, nós estamos junto com um movimento global, né, para transformar a educação aberta numa ferramenta para gerar um novo formato educacional. Então é isso. Priscila. Bom dia a todos. Obrigada pela presença aqui em feriado, logo cedo, para a gente falar de educação aberta só no Rio de Janeiro. A gente estava na maior expectativa como ia ser esse nosso workshop no primeiro dia, logo de manhã, assim, no feriado. Eu acho que eu vou começar contar um pouco para vocês o que é educação aberta, definir esse conceito, né, de educação aberta e REA, que a gente usa muito REA aqui no Brasil, mas em Portugal eles usam REL, que é Recursos Educacionais Livres. Então, tem uma dificuldade aí da gente organizar os termos, as siglas, para a gente falar na verdade, o mesmo foco. Educação aberta é muito amplo. Quando a gente pensa em educação aberta, a gente pode pensar desde currículos mais flexíveis, salas de aulas de outras configurações, que não é essa que está aqui, por exemplo. A gente tentou mudar isso, queríamos fazer em uma roda de conversa, mas como está acontecendo a transmissão online, já estavam todos os equipamentos montados, a gente manteve assim, porque a gente gosta de fazer uma conversa com outra configuração, e isso também tem tudo a ver com a educação aberta. Educação aberta também é a possibilidade do estudante ou qualquer pessoa interessada fazer a sua trajetória, hoje com a quantidade de materiais e recursos disponíveis online, e tem a ver com REA, com recursos educacionais abertos. E os recursos são muito importantes porque a gente está num mundo digital. Essa cultura digital permite que a gente tenha não só material em suporte físico, que era o que a gente tinha antes da internet. Hoje a gente consegue acessar uma série de materiais em variados formatos. Por isso, a questão do recurso é muito importante, porque a gente pode compartilhar recursos, a gente pode criar, produzir informação, conhecimento e cultura, compartilhar com outras pessoas, inspirar outras pessoas. E quando a gente fala de política pública, isso é ainda mais importante, porque são recursos públicos sendo utilizados para produzir materiais educativos, e esses materiais nem sempre estão públicos, disponíveis para toda a sociedade. Então, esse vem sendo a grande causa do nosso trabalho no Educa Digital, que é formar educadores, gestores, públicos principalmente, mas a gente forma gestores também de instituições interessados em implementar uma política de educação aberta. O que significa uma política institucional para pensar a educação aberta? Como o Marcos falou, a gente está nesse ano do Abertura, que ele marca 5 anos da Declaração de Paris de 2012, que está em vigor ainda, é a declaração base quando a gente pensa em recurso educacional aberto, porque no mundo todo é a Unesco que lidera esse movimento. E esse ano teve o 2º Congresso Internacional de REA, lá em Ljubljana, uma cidade linda, capital da Eslovênia. E mais de 100 países teve representantes, e lançou como resultado um plano de ação de Ljubljana, que a gente está traduzindo para o português, em breve já vai estar disponível, que convoca todos os governos a implementar ações concretas. O que é possível fazer? Dentro de linhas, desde promover formação, criar normativas. Então, a gente vai ter alguns exemplos aqui bacanas de normativas de política pública. E também fala de modelos de negócio. Isso é uma conquista bacana, porque é um outro diálogo que a gente sempre vem abrindo, desde que a gente vem trabalhando com esse tema. Até o Jorge está aqui, pode contar um pouco dos desafios também para a questão de modelos de negócio aberto, o que significa operar com licença aberta. E o congresso ele foi muito interessante para nós, porque a gente lançou simbolicamente o livro lá, que é um livro que é um guia. Depois a Débora conta um pouco mais como que foi esse processo. Mas o plano de Ljubljana, ele fala disso, fala de
como implementar, que é importante que os governos comecem agora a envolver os gestores, a envolver os profissionais técnicos, jurídicos, dos departamentos jurídicos, a pensar políticas de educação aberta. E o livro fala muito dessas questões todas, aspectos pedagógicos, técnicos e jurídicos nesse sentido. A gente tem o site aberta.org.br, eu pedi para a Débora colocar. Não, já está? Vocês estão vendo? Não sei, aqui é que eu não vejo. Então, tá bom. O Aberta.org.br é a iniciativa Educação Aberta, é o nosso principal projeto hoje. A gente faz ele em parceria com a Cátedra de Educação Aberta da Unesco, que fica no NIED, na Unicamp. E a gente vem reunindo nesse site perguntas frequentes sobre o que é educação aberta, o que são REA, o que são licenças. A gente traz as publicações que a gente tem feito e de parceiros nossos, por exemplo, tem os livros sobre direito autoral do Sérgio Branco, que estão lá disponíveis. A gente vai fazer um curso online de REA, de recurso educacional não aberto, o ano que vem, com a CAPES, a Tati pode contar também um pouco disso, e que esse curso também vai ser aberto em breve. Tudo que a gente vê, e matérias, notícias, tudo que a gente tem reunido sobre esse tema, a gente coloca no site. Também vai ser lançado em breve o Relia, que é uma plataforma que traz referências para a REA, aonde que existe REA. Então, tudo que tem licença aberta, a gente vai reunir nessa plataforma, por categoria, por nível de área do conhecimento. A gente vai reunir também por disciplinas. A gente está categorizando alguns REA, alguns têm mais ou menos uns 400, é pouco ainda, se a gente for pensar um universo de recursos disponíveis online, o que tem licença ainda é muito pouco. E a gente acredita que é também pelo desconhecimento de como licenciar, como usar uma licença. Muitas pessoas que produzem e compartilham gostariam que os seus materiais fossem usados, mas eles não sabem que é possível, por exemplo, colocar uma licença. E a gente vem trabalhando com isso. Temos um grupo no Facebook de recursos educacionais abertos também, tem uma lista de e-mails, por isso que a gente chama todo mundo que quiser participar, fazer crescer essa comunidade, porque a gente precisa muito dessa articulação social. Pensar que o conhecimento é um bem comum, e o conhecimento, quando é produzido na esfera pública, mais ainda ele precisa ser o bem comum, e aí o Miguel está aqui também para contar um pouco desse bem comum, né? O que a gente está chamando de bem comum. O conhecimento e a educação está presente no 4º ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, e REA, desde o Congresso de Ljubljana, já está no plano de Ljubljana a importância de REA para favorecer a inclusão, para favorecer a equidade e a qualidade de materiais, porque a gente pensa a qualidade a partir do trabalho em pares, a partir de uma rede de pessoas, de professores envolvidos, trabalhando junto no material, analisando a qualidade. A gente tem experiências no Brasil nesse sentido. Então, o Brasil tem muitas experiências focadas ainda, e a gente está tentando reunir isso cada vez mais. E acho que já deu meu tempo, né? Obrigado, Priscila. Continuando esse relato e passando já para até um histórico de como foi a construção do guia, então peço que a Débora aí refaça essa trajetória para a gente. Bom dia a todos. Vou começar falando de como é que começou esse movimento no Brasil, para vocês entenderem como é que culminou nessa publicação e como é que a gente estruturou toda essa caminhada aí, no mínimo uns 10 anos, né, nesse guia que é fininho. E é para ser assim mesmo, que é para ser muito prático. A nossa ideia é como é que transformar um conhecimento que ainda causa muitas dúvidas nas pessoas, uma coisa que seja prática de fato, que você pegue e consiga caminhar de alguma forma a partir do teu contexto. Bom, o movimento REA no Brasil, ele começou muito focado na elaboração de políticas públicas, né? Então, um grupo de pessoas se reuniu lá em 2008, começaram a falar sobre esse assunto, ele começava a ganhar mais força internacionalmente, e um grupo de pessoas ligadas ao direito e à educação fizeram alguns contatos com alguns gestores políticos, alguns deputados, que toparam
apresentar um projeto de lei sobre esse assunto. Então, o primeiro grande marco seria a apresentação do projeto de lei federal, né, que está no Congresso desde 2012. Concomitante à apresentação desse projeto, alguns outros movimentos foram iniciados no estado do Paraná e na cidade de São Paulo, que criou o primeiro decreto, a primeira política, de fato, existente no Brasil, em 2011. Né, ela foi aprovada, é um decreto municipal que diz que tudo que é elaborado pela Secretaria Municipal da cidade de São Paulo tem que ser disponibilizado abertamente para toda a sociedade brasileira. Então, ou seja, são materiais que têm uma curadoria da secretaria, eles têm uma licença aberta que permite o reuso por outras secretarias, ou por outras pessoas, ou por outras instituições que queiram fazê-lo, e que permitem essa capilaridade, né, que muitas pessoas tenham acesso a ele. Em 2014, foi até uma surpresa para nós, no Distrito Federal, foi aprovado também uma lei lá, dizendo a mesma coisa. Uma lei que foi totalmente apoiada, assim, inspirada no projeto de lei que foi apresentado no Estado de São Paulo, né, e ela foi aprovada, e ali, na Secretaria do Distrito Federal de Educação, eles têm um movimento muito forte de adoção de software livre. Então, eles estão conseguindo, através de uma comunidade criada no Noosfero, fazer a formação das pessoas, para que as pessoas entendam o que é isso e quais são os caminhos que eles vão tomar. A gente percebeu, até o ano de 2014, que só atuar com projeto de lei, isso não fazia exatamente muito sentido, porque como é que a gente engaja as pessoas? Então, a Priscila e eu começamos a trabalhar muito com formação de professores e também no Ministério da Educação e na própria CAPES, a partir de 2015. E essas formações dos gestores, né, das pessoas de carreira que atuam nos ministérios e nos governos, começaram a surtir efeito na medida em que, por exemplo, a CAPES, que a Tati vai contar daqui a pouco, fez a sua própria normativa, né, que vai atingir toda a universidade aberta do Brasil. Acho que são 194 polos, né, Tati? 800 polos e 106 instituições de ensino superior. Então, para vocês terem uma ideia da dimensão disso, né? E é nesse curso que a Pri comentou no início da fala dela que a gente está terminando de elaborar, que todas essas universidades, todas as pessoas ligadas a essas universidades vão poder fazê-lo a princípio, e depois a gente vai abrir isso para toda a sociedade, enfim, que no Brasil e para todos os países de língua portuguesa, porque muitos países da África, por exemplo, que falam português, fazem trocas conosco, porque o Brasil já conseguiu avançar um pouquinho nessa questão, né? Então, toda essa caminhada de elaboração de política pública, de formação dos gestores, de ajudar nas normativas, de elaborar espaços como esse site Iniciativa Aberta, ou como rea.net.br, para fazer uma curadoria de todo esse conhecimento que está sendo levantado, tanto na universidade quanto na sociedade civil, culminou nesse guia, né, o Guia de Educação Aberta, de Recursos Educacionais Abertos. A gente pegou todo esse conhecimento, então, como é que eu faço na minha instituição, na minha escola, ou na prefeitura da minha cidade, ou no governo, como é que eu começo, como é que eu implemento uma política de educação aberta? Então, para fazer esse processo, a gente convidou aí uma série de pessoas da sociedade civil, primeiro para fazer um encontro de cocriação mesmo. O que teria que ter nesse guia? O que é importante para você que está na escola? O que é importante para você que é o secretário de Educação e de todas as pessoas que estão envolvidas, né, na máquina pública? A partir dos elementos que surgiram desse encontro, a gente começou a planejar como é que seria esse guia. Então, aqui a gente tem uma visão geral da sociedade digital e das oportunidades que a educação aberta traz para o contexto atual que a gente vive. Nós temos aqui uma parte também que fala o que é essa parte que a Pri trouxe mais conceitual, né? O que é educação aberta, o que é o REA, e uma parte que nós criamos aí um checklist para implementação de uma política mesmo, que tem 3 dimensões: a pedagógica, que é ligada à elaboração dos recursos, a técnica,
que tem a ver com quais tecnologias que eu vou escolher para criar esse recurso. É uma tecnologia aberta? Ela facilita o reuso por qualquer outra pessoa? E a jurídica, que tem a ver com essas questões das licenças abertas, né? Hoje a gente tem, na maioria dos objetos que a gente encontra online, o copyright, ou seja, todos os direitos reservados, e a gente tem o licenciamento aberto com as licenças do Creative Commons, por exemplo, que são licenças que permitem o reuso, o remix e o compartilhamento. E dentro desses 3 aspectos, nós temos 3 dimensões. O planejamento, por onde que eu começo? E aqui a gente traz alguns exemplos também de checklist, de planilha. A implementação e a evolução, que é uma coisa muito importante também. Se você começa alguma coisa, como é que você reavalia o que você está fazendo para decidir quais são os caminhos que têm que ser tomados para que o seu projeto ele consiga, de fato, ganhar corpo, né, na tua rede. Esse guia está disponível online, no Aberta, né, a gente consegue ter acesso a ele. Ele também está disponível em papel, né, e ele tem uma licença aberta do Creative Commons, que é a CC BY, que é um convite. Né? Nós temos aqui uma primeira edição, mas está todo mundo convidado a editá-lo, a remixá-lo e continuar essa publicação. Né? Pris, gostaria de complementar alguma coisa do guia? Queria falar, se quem quiser comprar o livro em papel, ele está aqui na Sala Corcovado, é uma parceria com a editora Edra, a editora Cereja, que é uma das editoras que topa fazer em licença aberta. Então, a gente faz todos os nossos materiais de apoio sempre em licença aberta. E, nesse sentido, é interessante mostrar como é possível a gente ter um material que está online, para quem quiser, e também ter um papel físico, para quem quiser. Então, não significa que o licença aberta é sempre gratuito, porque aberto é diferente de gratuito, e é um ponto que a gente vem falando sempre nas nossas formações. Nem tudo que é aberto é gratuito, e nem tudo que é gratuito é aberto. Esse é o mais importante, que depois o Sérgio pode falar bastante disso. Tudo que a gente acessa na internet, a gente acha que está ali ao alcance de um clique, a gente pode pegar e usar nos nossos materiais, e nem sempre é assim, porque tem uma lei de direito autoral aí, que depois o Sérgio conta melhor para vocês. Vou passar, né, a palavra. Sim, mas acho que o mais importante do guia... né, a Pri traz essa coisa do gratuito e do aberto. Então, a gente lançou um estudo antes disso, que é a inovação aberta na educação, que apoia muito quem está querendo fazer um novo modelo de negócio. Né? E o guia, apesar dele ser para o gestor público, é bem nessa ótica de tudo que é produzido ou comprado com dinheiro público deve ser público. Né? Acho que essa é a grande mensagem para os governos. Muito bom. Gente, todo mundo dentro do tempo. Olha que mesa organizada. Queria passar, então, a palavra para o Miguel. Queria pedir, Débora, que você até passasse o microfone, para a gente fazer, então, um mergulho um pouco mais aprofundado nessas questões teóricas do conhecimento como bem comum, que é o tema de pesquisa dele. Obrigado, Miguel. Vamos lá. Tudo bem, gente? Bom dia para todos e todas. Agradeço o convite para estar aqui nessa mesa. É um prazer falar sobre esse tema com essa mesa tão qualificada também. Eu sou professor, né? Então eu preparei alguma coisinha aqui para falar. Eu juro que eu não vou ler. Mas eu queria fazer uma apresentação que desse uma geral sobre esse tema de bens comuns, especificamente no nosso caso, de bens comuns do conhecimento, e um pouco dos desafios que a gente tem quando a gente pensa REA como bem comum. Então, começar definindo o que é um bem comum. Eu uso uma definição simples, que é uma comunidade compartilhando coisas. Então, isso é um tipo de prática que existe desde tempos imemoriais. A gente pode pensar como exemplos os pastores que levavam seus animais para um terreno comum para pastar, um terreno que não era de propriedade exclusiva de nenhum deles. Os camponeses que construíam juntos um sistema de irrigação e que compartilhavam a água que era usada por esse sistema. Os pescadores que combinavam regras
para que não faltasse peixe para ninguém naquela região, né? E no Brasil a gente vai ter práticas específicas, aí, documentadas, similares a essas que eu exemplifiquei. Então a gente tem os faxinais, os fundos de pasto, o compasco, as terras de santo, as terras de preto, e a lista vai. E tantas outras práticas de comunidades indígenas, quilombolas, tradicionais, né? Nessas práticas, que são práticas, algumas delas que ainda existem, várias delas ainda existem, né, que são históricas, a gente sempre teve compartilhamento de conhecimento. Então, uma comunidade de camponeses compartilha, aquela que compartilha a terra, ela compartilha o conhecimento de quando que é o momento bom de plantar determinado cultivo, né? A comunidade de pescadores compartilha o conhecimento de qual que é a maneira de lidar melhor com o peixe para que ele prospere naquela região, né? Mas hoje, ou melhor, desde algumas décadas atrás, surgem algumas práticas que a gente pode encarar como práticas de bem comum também, em que o conhecimento está no centro, em que ele é o foco do compartilhamento. Então a gente pode pensar o software livre, o acesso aberto a publicações científicas, né, o hardware livre, a cultura livre, incluindo aí tudo que a gente tem de arte e cultura compartilhado sob licenças livres, e os recursos educacionais abertos. Apesar dessa pluralidade de exemplos que eu dei, tanto os históricos como os contemporâneos, e entre os históricos a gente sabe que tem vários deles que seguem ativos aí por séculos e ainda funcionam bem até hoje. Tem gente que é cética em relação à viabilidade desse tipo de prática, a viabilidade de um bem comum. O sujeito, provavelmente o mais influente desses céticos, foi um biólogo chamado Garrett Hardin, que em 1968 publicou um artigo em que ele defendia que todo bem comum rumava necessariamente para a ruína, né? E ele partia da premissa, no raciocínio desse artigo, de que o ser humano é um egoísta absoluto. Ele se comporta como um homo economicus. Então, todo indivíduo de uma comunidade ia explorar um bem comum até exauri-lo por completo, para ganhar o máximo que ele pudesse para si. Essa ideia foi muito influente, esse raciocínio foi muito influente. Mas nas décadas seguintes, depois da publicação desse artigo, em 68, essa ideia foi duramente refutada, né? Então, por vários trabalhos, e um dos mais importantes é o trabalho de uma economista chamada Ostrom, Elinor Ostrom. Faleceu em 2012, se eu não me engano. Trabalhos que mostraram que, embora alguns bens comuns de fato terminassem em ruína, de fato dessem errado em algum momento, muitos outros prosperavam. Isso podia ser empiricamente verificado. E dava até para você identificar que características que talvez estivessem relacionadas ao sucesso ou ao fracasso desses bens comuns, né? E se a gente pensa nos bens comuns que eu mencionei ao final dos exemplos, em que o conhecimento é central, como é o caso dos recursos educacionais abertos, né, o cenário tende a ser ainda um pouco mais favorável. Por quê? Quando a gente usa água para irrigar uma plantação, sobra menos água para o restante da nossa comunidade usar, né? Não é isso que acontece com o conhecimento. Na verdade, é praticamente o contrário. Quanto mais o conhecimento é usado, mais ele se enriquece, ele se multiplica, né? Agora, isso não quer dizer que não haja desafios quando a gente está pensando em bens comuns de conhecimento. E o desafio central é o que na literatura chamam de desafio do provimento, né? Como que você faz com que existam? Como que vocês produz réa, né? Não é o caso da água, por exemplo, né? Embora ali você também tenha provimento na água, porque a comunidade monta lá o sistema de irrigação, né? Desse desafio de prover, de produzir réa, derivam
alguns dilemas. E aí, para concluir, eu só vou pontuar 2 ou 3 desses dilemas que eu vejo. O primeiro dilema é sobre a relação entre bens comuns e o capitalismo de plataforma ou de vigilância, né? A gente está disposto a ceder os nossos dados pessoais, a expor os nossos jovens, as nossas crianças, à publicidade comportamental, altamente dirigida, em troca desse custeio, né? Seja na forma de réas gratuitos, seja na forma de plataformas gratuitas, por meio das quais a gente vai produzir ou circular esses réas. Esse é um dilema que está posto, que a gente está convivendo com ele o tempo inteiro. Nosso vídeo está sendo transmitido no YouTube, né? Então, quem está assistindo está trocando um pouco seus dados pela transmissão. O segundo dilema é qual que deve ser a relação entre o Estado, os bens comuns e as grandes empresas, né? Se esse custeio, o investimento para custear a réa vier do Estado, como a gente pode evitar que os recursos educacionais abertos acabem servindo como uma espécie de subsídio às grandes empresas do setor, né? A gente não pode esquecer que o mercado editorial didáticos é altamente concentrado no Brasil. Aqui está o Salum, que não é membro do topo das grandes empresas que não me deixa mentir, né? Não podemos esquecer também que no Brasil a gente tem a maior empresa educacional do mundo, a Croton, né? Se a gente não agir ativamente para enfrentar esse tipo de concentração de mercado, existe um risco de que os REA possam ser usados por essas empresas como uma forma de cortar custos, sem reduzir seus preços, e, no limite, até de aumentar a concentração delas, né? Então, a gente tem que pensar em como articular a REA com uma maneira de lidar com a desigualdade que já está no chão, né? Que as nossas políticas públicas já têm que enfrentar. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, Miguel. Então, interessante, né, compreensão da lógica do que é o bem comum, até chegar em dilemas, né, para a elaboração de uma política de réa e do seu financiamento, né? Agora vamos explorar um pouco como isso tem um rebatimento real na construção e formulação de políticas públicas, né? E aí eu queria passar a palavra para a Tatiane Trinca para contar como isso está acontecendo na CAPES. Oi, gente, bom dia. Agradeço a presença de todos vocês aqui, o convite que a Pri me fez. É um desafio enorme falar sobre REA. Eu vou falar um pouquinho da experiência da Diretoria de Educação à Distância, que eu trabalho, e como esse tema chegou lá e como a gente está desenvolvendo uma política institucional de recursos educacionais abertos no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil. Para eu falar, a minha experiência é muito prática, né? Eles são teóricos que todos aqui na mesa nos auxiliam, nos embasam na formulação de documentos, até o Miguel, que nem sabia. Eu falei, a gente lê você lá na CAPES. Ele, ai, que bom. E nisso, deixa eu explicar antes, não sei se vocês conhecem a Universidade Aberta do Brasil. Todo mundo já ouviu falar? Já, não? Bom, a gente brinca, eu brinco que a Universidade Aberta do Brasil é um pouco esquizofrênica, porque a Universidade Aberta do Brasil não é uma universidade, não é aberta e não é do Brasil. Não, ainda é do Brasil. Por enquanto a Universidade Aberta do Brasil é um sistema que integra 106 instituições públicas de ensino superior, federais e estaduais, e os institutos federais, e oferta mais de 600 cursos em 800 polos, municípios, né, por todo o Brasil. Ela foi criada em 2006 pelo MEC, com o objetivo de interiorizar a oferta de educação à distância, levar o ensino superior para as regiões mais afastadas. Então, a gente tem polos em lugares muito distantes, que demora 4 dias para chegar de barco, enfim. É uma revolução na educação, o que esse programa possibilita. Esse programa é um programa enorme.
ele é continental. E, desde 2006, a CAPES e o MEC financiam a produção de materiais didáticos para a oferta desses cursos em EAD. Então, nesse financiamento, logo no começo, não se pensava, não se discutia, acho que por desconhecimento mesmo, a questão das licenças de direito autoral, licenças flexíveis. Então, quando a gente começou a financiar via pagamento de bolsas, a gente utilizava um termo de direito autoral, um termo de licença de direito autoral extremamente restritivo, onde o autor, que é o professor das universidades públicas, assinava um termo em que a gente, CAPES, poderia utilizar um material que estava sendo financiado com recursos públicos por 5 anos e que não poderia ser compartilhado para fora do sistema UAB. Então, uma coisa interessante relatar é que chegava para a gente pedidos das próprias universidades públicas, dos cursos presenciais, e que diziam: a gente se interessou pelo material de letras à distância, de tal universidade. A gente pode utilizar? E a gente falava: não, vocês não podem utilizar. Porque a gente submetia a consulta à Procuradoria Federal, e a Procuradoria Federal se embasava no termo assinado pelo autor, e isso limitava o compartilhamento, a atualização e uma série de coisas. O primeiro debate que a gente fez sobre licença de direito autoral, sobre as restrições que a lei, os problemas da lei da LDA brasileira, foi em 2010, na UFPR, com a participação da Carolina Rossini e o Theo Amiel. Depois de lá, só em 2014, nisso, eu estou com 20 páginas aqui para ler, mas não vou ler, não, estou brincando. Em 2012, a gente resolveu um problema, que era a possibilidade de compartilhar esses materiais financiados pelas pessoas da própria Universidade Aberta do Brasil, porque nem isso a gente conseguia. A gente tinha os materiais, a gente financiava a produção deles, mas não tinha um espaço para compartilhar. Então, a gente criou um repositório fechado, em 2012, que é o SISUAB. Tinha senha, somente os coordenadores UAB, coordenadores de curso, poderiam acessar e baixar os materiais. Em 2014, em parceria com a Unesco, a gente lançou um edital para contratar consultoria para nos auxiliar a alterar um modelo, né, de termo de licença de direito autoral. Foi aí que a gente conheceu o trabalho do Sérgio Branco, que está aqui, que nos auxiliou por mais de um ano lá na DED, e ainda nos auxilia, porque toda vez que a gente tem problema, a gente recorre, e ele trabalha, ativista mesmo. E, nisso, em 2014, começou o trabalho com o Sérgio Branco lá. Em 2015, a gente firmou parceria com o Theo Amiel, para ele mapear os usos que esses coordenadores de cursos, professores do Sistema Universidade Aberta do Brasil faziam dos materiais. E, a partir de então, a gente começou a fazer formações na nossa equipe lá. É uma equipe muito grande, de 5 pessoas. Então, é um ativismo mesmo. A DED tem mais ou menos uns 40 servidores, mas essa equipe que trabalha diretamente com recursos educacionais abertos se restringe a, no máximo, 6 pessoas. E, nisso, a gente fez a formação com o Instituto Educa Digital, firmamos nova parceria com a Débora e com a Priscila, que foi muito importante para a equipe entender a importância de alterar os nossos documentos internos, e, com a ajuda dessa consultoria, do Sérgio Branco, do Theo Amiel, da Priscila, e de todo mundo que luta por essa causa réia, nós conseguimos mudar muitos documentos. Nós conseguimos alterar cláusulas de editais, nós mudamos o termo de compromisso do bolsista a partir de 2016, quando a gente vai oferecer uma bolsa, ele assina um termo dizendo que o material será licenciado de forma aberta, e ele tem a opção de escolher as 4 licenças Creative Commons que permite a abertura. Mas uma coisa que eu acho mais importante foi que a gente conseguiu atuar, enquanto equipe, nas audiências públicas do Conselho Nacional de Educação, que se transformou na resolução número 1
deixa eu ler aqui essa resolução, que eu não decoro lei. Conselho Nacional de Educação, resolução número 1, e a gente conseguiu inserir nessa resolução uma cláusula, parágrafo 4º, que diz o seguinte: as instituições... essa resolução, deixa eu explicar, esqueci. Essa resolução regula a oferta de educação à distância em todo o Brasil, e para as IES públicas e privadas. E a gente conseguiu inserir o parágrafo 4, atuando lá na audiência, e que diz o seguinte: as instituições de educação superior, bem como os órgãos e as entidades da administração pública direta e indireta que financiam ou fomentem a educação superior à distância, devem assegurar a criação, a disponibilização, o uso e a gestão de tecnologias e recursos educacionais abertos, por meio de licenças livres, que facilitem o uso, a revisão, a tradução, a adaptação, a recombinação, a distribuição e o compartilhamento gratuitos pelo cidadão, resguardados os direitos autorais pertinentes. Isso foi um avanço enorme, porque, ao atuar no CNE, a gente conseguiu alterar, depois da regulamentação desse documento, vários dispositivos e documentos internos. E, em 2016, a gente lançou o portal EduCapes, que vai abrigar todos os materiais, recursos educacionais que estão sendo feitos com licenças livres no sistema UAB. A gente está financiando agora a criação de um curso sobre REA. A Priscila e o Theo Amiel estão envolvidos, e esse curso será ofertado o ano que vem, primeiramente para 300 coordenadores UAB, coordenadores de curso, depois a gente vai abrir para todo mundo. E a gente vem trabalhando dia a dia nessa causa muito justa, porque recursos públicos têm que voltar ao público, né? Enfim, é isso. Depois a gente está aberto para debate. Obrigado, Tatiane. Bom, continuando um pouco nessa lógica de construção de políticas públicas, entendendo como a gente pode criar uma cultura de educação aberta dentro de uma instituição. Quantos anos tinha a Fiocruz, Ana? Ixi, mais de 100 e alguma coisa, né? Então, enfim, é um grande desafio. Então, vamos com a palavra, Ana Furniel. Bom dia, é um prazer estar aqui nessa mesa. Eu vou tentar dar conta de um desafio aqui, que, na verdade, é fazer um pouquinho um histórico do que a Fiocruz tem a ver com esse acesso aberto e com recursos educacionais, e um pouquinho do projeto novo que temos. É bom ressaltar que, assim, entre os objetivos da República Federativa do Brasil, na Constituição de 88, está a construção de uma sociedade justa, solidária, né, igualitária. E a educação aparece como um direito social fundamental para a construção e consolidação de um Estado democrático de direito. Dito isso, estamos falando de qual educação? Porque aquela educação que está na Constituição não nos tem parecido exatamente uma educação aberta e inclusiva. Para que isso ocorra, precisamos estar falando de uma educação aberta e inclusiva. A Fiocruz é uma instituição de Estado que trabalha para a população brasileira. Logo, faz todo sentido que, do ponto de vista da nossa Constituição, e seguindo ela à risca, trabalhemos, então, para uma educação inclusiva e aberta. O que fizemos, então? Tudo isso colocado, a Fiocruz pensou, não é isso que estamos fazendo, né? Embora, desde 2008, através de um projeto com a Organização Pan-Americana de Saúde, a Fiocruz já colocava, com outras instituições e universidades brasileiras que fazem parte desse projeto, que se chama Campus Virtual de Saúde Pública, nós já colocarmos ali cursos e recursos disponíveis em acesso aberto, ainda bem antes disso virar uma grande pauta, né, na educação no Brasil. Hoje, a gente conta com cerca de 8.000 recursos educacionais abertos nessa iniciativa, na área de saúde, o que é um grande mérito, porque foi com muito trabalho, porque o convencimento, vocês sabem que é muito difícil. Isso foi bem antes da gente, foi em 2006. Em 2008, já tinha constituído uma plataforma
chama-se campusvirtualsaúdepublica.org, se eu não me engano, mas facilmente, procurando no Google, vocês chegam lá. Bom, em 2014, a Fiocruz, um pouco antes, começamos um processo de discussão sobre essa política de acesso ao conhecimento na Fiocruz, né? Não era mais aceitável não ter uma política de acesso aberto. Formou-se grupo de trabalho, montamos grupos de discussão, fizemos várias oficinas. Em 2014, finalmente, a Fiocruz é uma das instituições brasileiras que fazem, né, decretam uma política de acesso aberto ao conhecimento mandatória. Né? Essa era uma outra discussão. Né? Vamos fazer, mas não vamos fazer mandatória, isso não vai dar certo. Né? Mas a gente fez, e a gente fez mandatória. Em seguida, essa política, diga-se de passagem, era muito voltada para a produção científica. Né? Em seguida, demos um outro passo. A Fiocruz, centenária, tem suas revistas científicas também centenárias, de mais de 100 anos, e todas em acesso aberto. Então, montamos também um portal de periódicos científicos, onde todas as revistas científicas da Fiocruz se encontram disponíveis com todos os seus artigos em acesso aberto. Isso foi um passo muito importante de convencimento para os pesquisadores, porque nós temos que não adianta você decretar uma política, você criar suas regras e elas não serem respeitadas. E esse é um outro problema. Quer dizer, a gente tem momentos distintos aqui de pensar essa política, e é uma construção que não para. Né? Vocês vão ver que a gente, assim, a gente não consegue parar, falando assim, agora está bom. Não, não está bom. A gente tem que continuar. Bom, não estava bom e a gente continuou trabalhando. Montamos um grupo, então, para trabalhar com REA especificamente, com recursos educacionais abertos na Fiocruz. Após a produção científica estar mais ou menos aceitada, vamos partir para um novo desafio. Montamos um seminário de educação aberta, uma oficina, até o Theo estava na oficina, enfim, montamos ali essa oficina e um seminário de recursos educacionais, de educação aberta. O resultado disso é que a gente montou um grupo de trabalho e fomos discutir as diretrizes REA para a Fiocruz. Gente, vou dizer para vocês, a gente montou em 2015. No final de 2016, é que a gente conseguiu ter isso aqui, que também está disponível, né, que são as diretrizes REA Fiocruz. Essas diretrizes diz, assim, eu não vou ler as diretrizes, claro, está disponível, mas o número 1, a diretriz número 1, diz o seguinte: o desenvolvimento das obras intelectuais que se enquadrem como recursos educacionais na Fiocruz deverá atender a padrões técnicos abertos que garantam acesso, utilização, reutilização e sua ampla distribuição. Esse é o ponto 1. Bom, ganhamos uma outra briga. Formato aberto, não. Ok, vocês querem botar em acesso aberto? Tudo bem, mas formato aberto, não. Esse negócio de formato aberto vai dar um trabalho danado. Bom, gente, vai dar um trabalho danado. Mas o que a gente vai fazer com nossos PDFs? Eles vão ficar lá. Mas a gente espera que, com o tempo, eles sejam substituídos, sim. Então, mas ninguém sabe fazer isso. Ganhamos um outro trabalho, o grupo estava montado, fizemos as diretrizes, então agora vamos fazer um guia para desenvolvimento de REA. E assim foi. Aí ganhamos mais um aninho de trabalho e montamos um guia que também está disponível aí, botando no Google lá, Guia de Recursos Educacionais Abertos Fiocruz, ele aparece. Bom, e nesse site que vocês estão vendo, do Campus Virtual Fiocruz, tem tudo isso aí também. Esse guia, embora a gente saiba e bebemos na fonte de vários guias que já existem, o que a gente quis fazer? Era um guia muito voltado para o pesquisador e para o docente da Fiocruz, que tem lá as suas especificidades, são materiais de saúde, e a gente tem problemas, porque, veja bem, a gente quer botar tudo aberto? Quer. A gente pode botar tudo aberto? Não. Por quê? A gente tem alguns probleminhas. Por exemplo, protocolo do Ministério da Saúde. Um protocolo do Ministério da Saúde que te diz como você deve tratar um paciente com Zika, chikungunya, ele não pode ser alterado. Ele é um recurso educacional? É. Um professor pega esse protocolo, ele pode utilizar, ele pode criticar, ele pode enviar críticas, ele pode fazer muita coisa. Mas, ao alterar um protocolo, ele está mexendo com questões que são
bem complicadas. Então, tem limites, porque a gente está lidando com um tema que é muito delicado. A gente está sempre numa fronteira, né? Então, mas tirando isso, na verdade, qualquer recurso educacional da Fiocruz pode ser usado, utilizado, reutilizado e reagregado em novos materiais. Bom, tendo feito isso, a gente, é claro que também está na diretriz a exigência, a contrapartida, que a Fiocruz passasse a incentivar o desenvolvimento de recursos educacionais. E foi por isso que a gente, recentemente, Miguel, que está aqui na mesa, participou, montamos uma oficina e editais para desenvolvimento desses recursos, né? Que também não adianta, se você sabe fazer, mas agora com que dinheiro você vai fazer, né? Então, a gente está fazendo, na verdade, incentivando os pesquisadores a desenvolver esses recursos. E aí, para finalizar, que eu já estou quase estourando meu tempo, a gente descobriu o seguinte: nós temos um repositório de REA, só que não é mais o suficiente. Eu acho que os repositórios têm cumprido um papel fundamental, mas a gente também tem que analisar criticamente o avanço e onde temos que avançar. Por isso, nós estamos trabalhando agora num projeto que chama-se Educare, que é um ecossistema digital educacional, onde a intenção dele, o que faz o diferencial dele para um repositório, é que o pesquisador, o professor, vai poder desenvolver o seu recurso desde o início dentro de uma plataforma, através de software livres e de plataformas de desenvolvimento de recurso educacional, que essa era uma queixa antiga. Então, o que a gente quer é dar conta do ciclo inteiro do recurso, desde a sua criação até a sua disponibilização, análise, avaliação e rastreamento desse objeto digital. Essa é a intenção que temos com esse projeto, que vai se chamar Educare. E a conclusão que eu posso colocar aqui para vocês é que, assim, a gente, nessa nossa experiência, que é breve e assim, bem recente, é que os recursos educacionais precisam estar integrados a um modelo de aprendizagem que seja também aberto e colaborativo, né? A gente tem que ampliar o acesso ao saber e a esse modelo de aprendizagem, né? Precisamos de ambientes que possam promover a comunicação entre o criador do conteúdo, armazenar os objetos digitais e torná-los acessíveis e reutilizáveis. Senão, a gente para, né, na metade do ciclo, né? E essa meio que é a conclusão, né? A gente precisa superar o modelo de depósito de recursos para o modelo de integração de aprendizagem e conhecimento. Acho que o foco tem que ser os atores, né, e os objetivos educacionais, e não só os objetos educacionais, como a gente tem visto muito nos repositórios. É isso e obrigada. Obrigado, Ana. Então, vamos passar aqui a palavra para o Jorge, da editora Edra. E, assim, eu queria já aproveitar antes de passar a palavra, Jorge, falar que, assim, o nosso vídeo aqui no YouTube, a gente teve uma discussão com um dos internautas que está nos assistindo, porque ele levantou a questão, mas está vendendo livro, não é educação aberta? E aí eu tentei explicar aqui, em poucos caracteres, enquanto eu estou moderando o painel, que, assim, há vários modelos de negócio possível. Ele pode acessar o livro gratuitamente pelo portal Aberta, por exemplo, mas ele pode, por exemplo, comprar uma cópia física. Então, assim, eu queria já jogar isso para ele estimular a falar um pouco, para a gente entender como é que é entrar num mercado competitivo, como o mercado editorial, e ter essa coragem de trabalhar com formatos abertos. Tá? Então, vamos lá. Jorge, editora Edra. Perdão. Bom dia. Queria agradecer a Priscila pelo convite corajoso, convidar uma startup de 18 anos. A gente é uma editora muito pequena e paulistana, que trabalha com software livre, que edita textos anarquistas. Talvez alguma coisa daí possa ter nos levado para a discussão de início sobre recursos educacionais abertos. Mas o principal é a gente entender desde o início, desde quando a gente começou, que o mercado editorial é um mercado pujante e em crise, né? Ele é um mercado fundamental para a cultura, ele é uma espécie de DNA. A gente tem, quando você fala em mercado editorial, é mais genérico impossível, é como falar numa página em branco, né?
a gente tem, na verdade, circuitos que se sobrepõem, circuitos de informação que se sobrepõem, e isso é uma espécie de guerra. Nos últimos 15 anos, o mercado editorial sofreu muito com a indústria cultural, né? Então, a gente tinha uma certa liberdade no Brasil, você podia considerar editoras grandes como editoras independentes, segundo critérios mais comerciais, né? Isso aconteceu no mundo em geral, né? Então, eu entendo que os recursos educacionais abertos fazem parte de uma discussão bem maior, né, sobre circuitos que fazem sentido para a cultura, né? A gente está vendo as livrarias em crise, muitos segmentos editoriais praticamente fechando, mas eu entendo que existe uma espécie de revolução silenciosa. E como assim, a gente está aqui para um debate, eu pensei que talvez o mais útil seria eu contar para vocês o que eu vejo, né, quando se fala numa sala fechada sobre recursos educacionais abertos, né? Primeiro, a gente trabalha num projeto grande ligado à FAPESP, que é o Cielo. A gente está há 3 anos no Cielo tentando desenvolver um fluxo de edição contínuo a partir de XML. Né? A ideia é que a gente publique um artigo científico o mais rápido possível. Hoje, a publicação, aqui a colega da Fiocruz pode explicar, a publicação é extremamente onerosa, você tem, desde o peer review, a aprovação de um artigo, a editoração, a discussão entre editores acadêmicos e editores convencionais, que são responsáveis pela circulação do material, né? Tudo isso demora 2, 3 meses, faz com que um artigo custe $250 e, às vezes, chegue atrasado. Um conhecimento científico que é produzido aqui simultaneamente no mundo anglo-saxão, aqui, para a gente conseguir aparecer, a guerra é muito grande, né? Mas eu fico extremamente entusiasmado quando eu digo que o Cielo coloca em circulação, por mês, 30 milhões de downloads, 30 milhões de artigos, né? O mercado editorial, perto disso, não é nada. Né? Se a gente medir o mercado editorial em dinheiro, é uma coisa. Agora, vamos medir em circulação. 30 milhões de downloads de artigos científicos de países fora do eixo. Né? Isso é muito entusiasmante. Mas, para a gente entender a discussão, a complexidade da discussão aqui, que eu vejo uma certa confusão, inclusive, aqui na mesa, a gente tem 2 formas de abordar o problema do recurso educacional. Uma que vem do conhecimento científico, né, para a vulgarização, para a pessoa que quer ter acesso à ciência, né? E o outro é a educação de base, a educação escolar, né? A gente tem que lembrar aqui que o REA está numa 3ª fase, eu acompanho a discussão delas aqui há 5 anos. A primeira fase foi uma fase de muito entusiasmo, uma analogia direta com o mundo do software, né? Tinha aquele filme, não sei se vocês viram, The Code, que começa a falar de uma receita de bolo, a felicidade de poder compartilhar uma receita de bolo, né? Então, a gente discutia políticas públicas há 5 anos, a liberdade, a tecnologia que poderia fazer circular na Amazônia conhecimentos básicos para a formação de um professor, né? Mas, imediatamente, eu, como um prestador de serviço para editoras grandes, percebi que a reação foi gigantesca e silenciosa. Eles transformaram os recursos educacionais abertos em material de divulgação, né? E houve uma discussão interna como fragmentar conteúdo. Então, hoje, qualquer um que colabora, no final das contas, coloca um cubo de Lego ali dentro de um produto, né? As editoras, então, não entenderam que elas estão sob um risco iminente de políticas públicas que podem colocar o negócio delas em xeque, né? E elas, ao meu ver, né, talvez eu esteja pouco informado,
foram reativas, né? Os projetos de lei são morosos, né? Nós estamos falando, tem um projeto aí em 2012, se estivesse andando, né? Agora, olhando assim, é um pouco devastador. A gente vai ficar aqui 10 anos discutindo a internet andando e tal. Só que tem que pensar, como eu disse, existe a discussão no âmbito da universidade, existe a discussão no âmbito da política pública para a escola. Por que essas coisas no Brasil estão tão separadas? Bom, o mercado editorial, para vocês entenderem, no Brasil é muito atípico, ele está separado. Você tem livro de livraria e livro que circula fora de livraria. Isso aqui é uma anomalia brasileira, né? Tem que voltar um pouco para a história do livro didático no Brasil e entender que ela foi toda formulada durante o governo militar para separar a universidade da política pública de educação. Então, quando a gente fala, olha, vamos juntar conhecimento científico, as universidades, o conhecimento de base do município, tudo isso é contra um projeto ditatorial que tem a sua história, tem o seu legado, né? Então, o MEC, desde que a gente começou a discutir, aqui há 5 anos atrás, já deve ter gasto uns 10 bilhões de reais com livro, né? E ele provavelmente comprou o mesmo livro, né? Com esses 10 bilhões, a gente teria feito aqui alguma modificação, né? A gente precisa de dinheiro para fazer um projeto, vamos dizer, modernista, de criação de conteúdo, ter as suas matrizes, né? Eu acho que, então, não devemos olhar para o tempo já. Acho que nessa segunda etapa que a gente vem passando, é uma etapa reativa, né? Mas que, curiosamente, aponta para uma etapa de crise, né? A gente está numa crise no mercado editorial, a gente está numa crise política, a gente, de algo a gente deve tirar daí, né? E eu imagino que essa terceira fase do REA deve apontar para a comunidade. Então, se na primeira fase a gente discutiu muito relatórios, mais um minutinho, hein? A gente discutiu muito relatórios, discutiu a tecnologia. Na segunda fase, projetos, um tanto inocentemente, projetos de negócio. Eu acho que nessa terceira fase a gente há de ver iniciativas mais municipais, que tem que dar conta de um lixo digital que sobra, que é lixo porque é resíduo de projetos de business, né? Mas a partir do momento que eles são conhecimentos que podem ser ativados, eles vão fazer sentido para a comunidade. Enfim, só para terminar, né, eu queria dizer que a discussão é uma barra, do ponto de vista aí do mercado, ela é uma barra, é uma briga, é circulação de conteúdo, isso significa colocar gente para fora, às vezes da ciência, às vezes de uma formação, né? Então, os negócios não são a medida do REA, né? E é uma política aí de uma duração média, né? É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado, Jorge. Então, para finalizar, é isso, Sérgio. Para finalizar, vamos ouvir, antes do wrap-up da Rosa, vamos ouvir, então, o Sérgio falar um pouco sobre as licenças, explorar essa dificuldade, talvez seja uma dificuldade, né, inventada, né, mas, enfim, entender como é que isso acontece na prática. Então, valeu, Sérgio. Tá bom. Vamos lá. Bom dia. Obrigado pela presença de vocês. Agradeço também a Priscila pelo convite para vir falar com vocês sobre esse assunto. E nós estamos aqui discutindo direitos autorais e Creative Commons, não é à toa, é porque a nossa lei de direitos autorais, de fato, fracassa no que diz respeito a promover a educação. E fracassa muito. Não exatamente no tanto que ela tenta proteger. A Lei Brasileira de Direitos Autorais segue um sistema normal de direito continental europeu, mas é uma lei, e está inserida, né, no contexto internacional, de Convenção de Berna, e é uma lei, como acontece com vários países, não é um privilégio, um demérito do Brasil, bastante incisiva no que diz respeito à proteção dos direitos autorais, tanto que em seu artigo 29 ela começa falando o seguinte: depende de autorização prévia e expressa do titular dos direitos autorais o uso de sua obra por quaisquer modalidades, tais como. E daí vem uma lista de 10 itens bastante
extensos e bastante abrangentes. E esse texto é muito curioso porque ele diz, né, depende de prévia e expressa autorização do titular o uso da obra por quaisquer modalidades, tais como, e o artigo termina com quaisquer outras modalidades. Né, um exemplo de como o legislador quer ser enfático em não importa que uso você queira fazer de obra alheia, você depende de uma prévia expressa autorização. Demonstra até quase um transtorno obsessivo-compulsivo do legislador em informar aquele a quem ele se dirige, dizendo, olha, se você quer usar a obra de alguém, você precisa de prévia expressa autorização. É claro que um sistema, né, tão rigoroso não funciona na prática, e não é em razão desse rigor que eu digo que a lei fracassou. A lei fracassa no seu contraponto, porque todas as leis de direitos autorais do mundo são, de fato, enfáticas, né, quanto à proteção, mas elas têm um sistema de balanceamento, que no Brasil se chama limitações aos direitos autorais, no sistema de copyright é o fair use, e são as hipóteses em que você pode usar obras alheias sem a prévia e expressa autorização. Todos os países fazem isso. E isso é necessário, né, para que a sociedade possa ter acesso e usar aquelas obras de alguma forma. E aí que a nossa lei não vai muito bem. Primeiro porque ela permite, vou dar apenas alguns exemplos, cópia para uso privado somente de pequenos trechos. E o que são pequenos trechos? Ninguém sabe o que é isso, porque é um conceito indeterminado, né? Então você não pode copiar pequenos trechos. Você pode fazer citação de uma obra em outra, mas estranhamente o mercado se organizou de uma maneira em que as citações, as pessoas acham que precisam de autorização, as pessoas ficam exigindo autorização, as pessoas ficam pedindo autorização para fazer algo que a lei permite. Então é estranhíssimo que o mercado tenha se organizado de uma maneira contrária aos interesses da própria sociedade. E mais grave de tudo, dentre das 13 hipóteses que constituem o sistema de limitações do Brasil, só existe uma expressamente voltada para a educação, e é uma que diz que você pode usar, fazer execução musical e representação teatral dentro de sala de aula. Apenas isso. Não existe, apesar do STJ já entender que essas hipóteses precisam ser interpretadas extensivamente, é muito perigoso você ter que discutir, né, perante o judiciário qual é a extensão dessa interpretação. Seria muito melhor que a lei me dissesse claramente o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. E, diante da clareza da lei, eu sei que eu posso executar músicas e interpretar peças de teatro, o que é absurdamente insuficiente para promover uma educação igualitária. É nesse cenário que as licenças Creative Commons passam a ter um papel fundamental, né, se nós queremos, de fato, que a educação no Brasil seja promovida de uma maneira mais justa, mais democrática. O criador das licenças Creative Commons, que é o Lawrence Lessig, numa palestra muito interessante que vocês encontram no YouTube, diz que um dos problemas da lei de direitos autorais, não brasileira, mas do mundo, é que ela atende 3 interesses muito distintos, de profissionais, de amadores e de acadêmicos. Os interesses são muito distintos, mas a lei atua com o mesmo rigor para os 3 grupos de pessoas. E quando a gente fala de acadêmicos, nós estamos falando de ambiente acadêmico, talvez não haja um interesse nesse excesso de proteção. Eu, por exemplo, não quero que os meus livros ou os meus textos sejam tão excessivamente protegidos a ponto que lhes seja impedida a circulação. Porque para um professor, para um pesquisador, não existe qualquer esperança de você viver de direitos autorais. Zero, né? A sua esperança é que a sua obra circule e que a sua obra atenda com a função social para que ela foi criada, ser lida e não ser vendida. E foi por isso que desde o primeiro trabalho que eu publiquei, que é a minha dissertação de mestrado, 10 anos atrás, eu usei uma licença Creative Commons por 2 motivos. Primeiro, porque quando eu atribuí uma licença Creative Commons para essa obra, eu permitiria que terceiros pudessem gastar o tempo deles em pesquisas mais inovadoras e não reescrevendo tudo aquilo que eu já escrevi com outras palavras, porque, infelizmente, a academia funciona muito assim. Eu permiti que eles pegassem o meu livro e partissem desse livro para fazer livros melhores,
livros mais completos, sem ter que precisar daquela prévia e expressa autorização de que fala a lei. E quando eu decidi publicar, né, por meio de uma licença Creative Commons, o editor me disse, mas Sérgio, as pessoas vão poder fazer cópia do livro na íntegra. E eu falei, mas isso elas já vão fazer de qualquer jeito, quer você queira, quer não. Mas as pessoas vão poder plagiar você, mas elas já vão fazer isso, quer você queira, ou quer eu queira, ou não. Então vamos tirar essas condutas que podem ser feitas, independentemente da nossa vontade, e vamos colocar essas condutas na legalidade. Vamos permitir que as pessoas façam aquilo que elas vão fazer de qualquer forma. E foi assim que ele entendeu a importância das licenças Creative Commons e acabou aderindo a elas. Elas cumprem com essa finalidade de permitir que obras sejam remixadas quando elas vão ser remixadas de qualquer forma e que elas sejam copiadas quando elas vão ser copiadas de qualquer forma. A gente só permite que isso seja feito dentro da lei. Existe uma citação de um autor argentino chamado Emílio Garcia Mendes, que eu queria falar para vocês, porque eu acho ela fundamental e é um tipo de norte que eu tenho quando a gente trata de educação. Ele diz o seguinte: na atual etapa do desenvolvimento tecnológico, em que o acesso ao conhecimento constitui a variável decisiva e fundamental de uma existência humana digna, que constitui a finalidade última dos direitos humanos, o direito à educação não pode ser submetido a qualquer tipo de negociação, devendo ser entendido como prioridade tão absoluta quanto a abolição da escravidão ou da tortura, porque a educação é um tipo de abolir um outro tipo de escravidão. Então, eu concordo inteiramente com ele. Não há como a gente fazer concessão quando a educação está em jogo. O que a gente tem que fazer a partir de agora? Lutar por políticas públicas que permitam uma educação mais democrática, lutar por uma reforma da lei de direitos autorais, que foi discutida durante 10 anos e que tornaria a lei uma lei muito mais justa, mas infelizmente foi engavetada por problemas políticos, e que não seja discutida com este Congresso. Com este Congresso, melhor ele não discutir nada de direito autoral, deixar para o próximo, né? Porque se ele for discutir alguma coisa, vai ser para piorar uma lei que já não cumpre com o seu papel. Então, que o debate da lei de direitos autorais volte em 2016 com um Congresso especialmente melhor do que esse, e que a gente continue atuando socialmente, que é o que a gente tem feito aqui nesse tipo de fórum. Obrigado. Muito obrigado, Sérgio. A gente está com o tempo apertadíssimo. Então, Rosa, vou pedir uma façanha para tentar fazer um resumão, wrap-up em 5 minutos. Vamos lá. Sobrou a parte mais difícil. Vamos lá, né? Então, vamos lá. Bom, a Priscila falou um pouquinho sobre o conceito de REA e de educação aberta, né? Em educação aberta tem um currículo flexível e os formatos não são convencionais, e o REA são recursos compartilhados. E na questão de política pública, eles são usados, essas publicações deveriam ser compartilhadas, porque são usadas recursos públicos. Falou um pouco sobre o Congresso Mundial de REA, onde envolve governos e gestores profissionais e técnicos e jurídicos para a educação aberta. Depois, a Débora veio trazendo um pouco do histórico do REA no Brasil. Aliás, é uma trajetória bem difícil, né? Bem trabalhosa. Começou em 2008, teve o primeiro projeto de lei em 2012, e depois foi se ampliando com formações na área de REA para professores, a partir de 2013, pelo MEC. Falou um pouco também sobre o trabalho desenvolvido ao longo destes anos, culminou no guia para implantação e implementação de políticas educacionais abertas, apresentando 3 dimensões: a pedagógica, a técnica e a jurídica. Depois o Miguel trouxe um relato bastante interessante sobre a questão do bem comum, que são práticas de comunidades, construções em conjuntos, compartilhamentos de conhecimento. E esses compartilhamentos sempre existiram na história da humanidade, né? Ele só tem provado que
não é verdade que não é possível compartilhar ideias abertamente. Embora exista alguns empecilhos, alguns transtornos no meio do caminho, mas tudo na vida é assim, né? É possível vencer esse desafio. Como desafio central, ele fala o desafio do provimento ou da produção deste conhecimento. E como dilema, ele traz 2, relação entre bens comuns e o capitalismo de plataforma. E o segundo, a relação entre Estado, bens comuns e grandes empresas. Qual é esta relação? A Tatiane também trouxe o histórico da CAPES, no que diz respeito à Universidade Aberta, que é um sistema que integra 106 sistemas de educação superior, foi criado em 2006 pelo MEC, e leva a educação a locais mais afastados. Falou sobre a dificuldade dos termos assinados pelos produtores, pelos autores, né? E como foi importante fazer um trabalho dentro da própria CAPES para que esse termo fosse modificado, permitindo que ele fosse aberto, permitindo que os conteúdos fossem abertos. Depois a Ana falou um pouco do histórico da Fiocruz, um histórico também bem antigo. Ela começou trazendo a Constituição de 88, que fala sobre a construção de uma sociedade justa e solidária, e a educação aparece como fundamental para isso. Mas, na prática, ainda foi necessário muito trabalho, né? E ainda está sendo necessário muito trabalho em relação a isso. E aí traz todo o trabalho da Fiocruz nos recursos abertos ao longo de todos esses anos. Depois nós tivemos o Jorge, falando sobre o grande desafio para a parte empresarial, e trouxe 2 abordagens para o problema: o acesso à ciência, que é o material produzido, e a educação de base. Gente, é tempo recorde mesmo, hein? Ufa! O Sérgio trouxe as leis de direitos autorais, que elas são extremamente rigorosas e que, muitas vezes, elas não cumprem o seu papel nesse rigor todo, né? Ela permite cópia de pequenos trechos, mas ela não define a quantidade. Ela deixa essa discussão correndo, em vez de definir, e que isso atrapalha bastante. E essa extensão precisa ainda ser muito discutida. E, no final, ele falou sobre a necessidade de lutar por políticas públicas e a continuação de uma atuação social para o REA. E aí, para conseguir terminar, ufa, eu quero lembrar uma frase de Clarice Lispector, que eu gosto bastante. Ela diz que quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza vai mais longe. Eu acho que o REA traz um pouquinho desta questão, né? Espero que eu tenha cumprido 5 minutos. Uau, gente, que coisa impressionante. O próximo trabalho é resumir a obra de Kant e Heidegger em 5 páginas. Gente, a gente tem tempo para 2 perguntas. As perguntas têm que ser... Já vi uma mão levantada ali, primeira, 2, fechou. Orientações, as perguntas têm que ser rápidas e são perguntas, entendeu? Elas têm que terminar com uma interrogaçãozinha no final. E vocês têm que apontar quem vocês querem. Ah, é fulano, fulano, entendeu? Então, primeiro você, depois o Zanata, que está, como sempre, elegante, com esse terno tweed. Desculpa, pode vir aqui o microfone. Bom dia. Acho que sim, agora tá. Meu nome é Ângela, sou bibliotecária no Instituto Federal de São Paulo e eu também sou doutoranda em Ciência da Informação. Então, todos esses temas são bastante pertinentes para a gente e eu parabenizo a mesa por uma discussão tão relevante. A minha pergunta, e eu vou direcionar para a Priscila, vocês falaram muito sobre a questão do acesso, a importância do acesso. No meu entender, o acesso ele pressupõe alguns elementos de representação. Então, a minha pergunta ela se direciona nesse sentido. Se na obra que vocês publicaram, se vocês eu li um pouco agora, mas eu não consegui ver tudo, se vocês abordaram ou pretendem, na sua continuidade desse trabalho, abordar as questões da representação por meio de metadados, pelas políticas de interoperabilidade, como que vocês têm tratado esses aspectos mais técnicos da representação dos objetos?
É isso. Muito Obrigada. bom. 3 minutos, Priscila. Tentar falar em 3 minutos. Obrigada pela pergunta. Sim, a resposta é sim. A gente não tem a completude desse assunto, mas a gente fez questão de trazer os aspectos técnicos como fundamentais ao pensar a implementação de uma política pública. Inclusive, o Pedro Marcum, que é um dos autores, que não está aqui, que é a pessoa que é hacker, ele é fundador do Lab Hacker em São Paulo, por uma transparência na política, e ele vem nos ajudando muito nessa questão técnica, né, de como disponibilizar os materiais, a interoperabilidade, todo esse trabalho que a gente vem fazendo com o MEC atualmente, a gente vem fazendo trabalho com gestores já há muito tempo, independentemente do governo atual, das questões atuais, a gente vem trabalhando com os gestores, porque a política precisa continuar, a luta, né, o trabalho precisa continuar. E, recentemente, a gente tem um compromisso de REA, que não é de REA, é de REDS, né? Recursos Educacionais Digitais, mais uma sigla, mas, na verdade, todo o fundamento desse compromisso do governo aberto, que é a parceria governo aberto, que também é um órgão, vamos dizer assim, que é de Estado, ele não é deste governo. Ele foi criado em 2011, existe em vários países, 70 países, o Brasil foi um dos signatários, e isso é focado na transparência pública, transparência de dados. E, quando a gente fala em transparência de dados, a gente também está falando dessa questão técnica, de como a gente disponibiliza. O MEC vai lançar, em breve, uma plataforma integrada de software, em software livre, é um grande sonho realizado, pela luta nossa, que a gente vem fazendo há tantos anos, e a Federal de Santa Catarina e a Federal do Paraná, na verdade, que estão tocando a parte técnica, e agora a gente vem conversando com essa equipe das duas universidades, para, assim que o portal for lançado, isso for colocado no GitHub, porque a gente tem tido uma demanda, inclusive internacional, de outros países querendo construir repositórios, e um repositório que está muito bacana mesmo. As pessoas podem criar coleções, todo o acervo que o MEC tinha no portal do professor, no TV Escola, no BIOI, que é o banco de dados, tudo vai estar lá. Vai ter indicação de licença, outros parceiros vão poder colocar, mas sempre com licença aberta. E essa questão de disponibilizar o repositório em si também é a Ana também pode comentar. O nosso está sendo desenvolvido totalmente acesso aberto, com formato aberto, e ele vai ser colocado disponível para qualquer instituição utilizar, tá, em formato aberto. Muito bom. Muito obrigado, gente. Zanata, por favor. Bom dia, Rafael Zanata, da USP e do IDEC. Primeiro, eu queria parabenizar, porque foi fascinante, foram tantas boas falas que eu tinha muitas perguntas, vou fazer uma só, já que a ordem é fazer uma pergunta rápida, né? O que me fascina na discussão sobre franquias de dados da internet fixa, que foi a grande discussão do ano passado, é o impacto, assim, evidente para políticas educacionais e para o próprio movimento de educação aberta. E foi um elemento que não entrou na fala de vocês. Então, eu gostaria que vocês comentassem de que modo a grande discussão promovida no Brasil sobre a limitação, né, das franquias de dados, do quanto que os brasileiros podem trafegar, que é uma mudança radical no modelo de precificação da internet, não só por velocidade, mas agora pelo consumo, isso basicamente implode, né, o trabalho que vocês estão desenvolvendo, e pode criar uma dualidade de acesso no Brasil entre pessoas pobres com internets com franquias muito baixinhas, 10 gigabytes, que não seria suficiente para assistir nem 10 aulas ou acessar materiais, de uma elite que poderia desfrutar dos melhores cursos de Yale, de Harvard, da USP, etc. E o quanto que isso se conecta com a agenda de vocês. Então, eu queria ouvir de vocês, o posicionamento de vocês sobre o debate de franquias e como é que vocês enxergam a discussão com a agenda que vocês estão construindo em políticas públicas. Gente, eu vou direcionar então essa pergunta para o Sérgio Branco. Eu acho que ele é o painelista mais indicado aí para responder. Então, Sérgio, 3 minutos. Vamos lá. Tá bom. Bom, Zanata, você resumiu, né, assim, a sua síntese do problema não poderia ser mais perfeita. Eu concordo totalmente com você. Se há uma franquia de dados máxima a ser navegado pelas pessoas que usam a internet, isso
acaba completamente com a possibilidade de pessoas acessarem recursos educacionais abertos, né, ou vídeos de aula, porque elas vão preferir usar e-mail, ou só vão poder usar Facebook, e-mail, etc., porque é o que vai caber no bolso e dentro dessa franquia. De modo que você tem toda a razão. Assim, a política pública a ser pensada para promoção de educação, na verdade, porque aí não é nem só REA, né? É educação. Porque Netflix, que não tem nada a ver com REA, ou YouTube, que não tem nada a ver com REA, tem a ver com educação também. Tem a ver com a possibilidade de você assistir documentário, assistir aulas no YouTube, por mais que isso se afaste de um conceito de REA, como a gente está definindo aqui. Mas isso, ou seja, o que eu quero dizer é que esse problema de franquia de dados não é um problema apenas de REA, é um problema maior ainda, é um problema de acesso à informação, de acesso à educação no Brasil. Então, embora tenha tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, é mais amplo ainda do que isso, e, na minha opinião, é impossível discutir política pública de internet, de inclusão, de acesso, de democracia, sem passar por essa questão. Então, obrigado por ter trazido o ponto à tona, e você tem toda a razão, a gente precisa discutir isso sim. Então, esse ponto que você traz é um ponto fundamental mesmo, como o Sérgio pontuou, e a gente tem um desafio de aproximar os setores da educação de duas pautas importantes para a gente, que é o Marco Civil da Internet e a questão da reforma do direito autoral. Por exemplo, na União Europeia está tendo agora, começou no final do ano passado, uma petição de todos os países membros querendo flexibilizar a lei de direito autoral, a reforma do copyright para a educação, para que tudo seja flexível e possível de uso da educação e para todos os países. Eles se uniram, tem uma petição online, escrevi sobre isso há pouco tempo, e aqui o Brasil sempre esteve fora, a educação no Brasil, seja em nível municipal, estadual, federal, sempre ficou fora das discussões da questão do direito autoral, da reforma do direito autoral. Então, isso é um desafio enorme para a gente, trazer isso para que eles entendam que isso é uma questão da educação. A mesma coisa, a franquia de dados, que tem a ver com o Marco Civil. Por que o Marco Civil é tão fundamental para a gente? A gente coloca isso no guia, tá, também, mas a gente precisa... É mais um tema que envolve um entendimento, uma compreensão da questão da educação, do acesso, do bem comum. Então, acho que esse continua sendo o nosso desafio. Eu queria fechar, até falar, pegando esse gancho da sua fala, porque é assim, gente, os desafios continuam. A gente tem muitas conquistas, muitos avanços, mas os desafios continuam. E eu acho que esses dois temas, o Jorge até falou das fases, eu achei interessante, ele foi falando, talvez seja na 4ª ou na 5ª fase, a gente conseguir levar esses dois temas que são mais complexos para o mundo da educação, que é falar do Marco Civil, falar da reforma do direito autoral. Gente, incrível. Posso fazer um complemento só o que ele falou agora? Mas tem que ser muito rápido. É muito acaba rápido. muito rápido. Como é que a gente pode estimular a educação à distância se a mídia, todo mundo promove o mobile? Como é que não promove as pessoas adquirirem computador? Todo mundo acha, as pesquisas, inclusive de ontem, o pessoal estava falando, mais de 43% das pessoas que acessam a internet, eu já vi uma pesquisa que tem um número até maior, dizem que sabem acessar o computador, mas acessam pelo mobile. Como é que a pessoa vai estudar à distância se o incentivo para usar a internet via mobile é muito, muito grande? Todo mundo, 83% das pessoas que acessam informática, que dizem, acessam via mobile, só acessam Facebook ou Google para fazer pesquisa no mobile. Como é que a gente vai disponibilizar a educação, todos os recursos educacionais, se a pessoa não acessar um computador, não estimular o uso dos computadores, dos notebooks, em vez do mobile? Bom, perfeito, gente. Vamos lá, Ana. Eu não compreendi muito bem exatamente a crítica que ela me passou aqui, porque eu estava aqui falando para ela que, por exemplo, nós temos um problema enorme com a região amazônica, por exemplo.
para atingir educação à distância naquela região é muito complicado, porque lá não tem banda alguma, não é? Vamos discutir banda, não tem banda. Então, uma saída que tivemos aqui foi desenvolver aplicativos e desenvolver cursos, enfim, que sejam off. É a única forma de você atingir. E isso é acessado lá por exatamente dessa forma, porque não temos outra forma de atingir. São regiões onde você tem aldeias indígenas assim muito remotas e que a gente não tem nem outra forma de chegar. Enfim, eu não sei se eu consegui muito. A gente tem um coffee break maravilhoso para a gente discutir aí fora comendo. Mas antes só queria aproveitar e fazer um pitch, desculpa, Priscila. Às 4h30 da tarde, na Sala Corcovado, o MCTIC está promovendo um workshop sobre inteligência artificial. A moderadora, Miriam Wimmer, está aqui, veio nos prestigiar. E, enfim, gente, quando a Priscila me convidou para moderar esse workshop aqui, eu, na hora, pensei, olha, uma das coisas que a gente quer discutir sobre inteligência artificial é que assim, isso vai envolver uma mudança nos padrões educacionais brutal, uma mudança brutal, entendeu? E assim, essa mudança passa por REA. Então, a gente está aqui ajudando a construir o futuro. Parabéns aos panelistas, parabéns a todos vocês. Muito obrigado pela presença.